Olá, estamos iniciando nosso Em Família de hoje. E você quer ouvir falar mais sobre a sua família? Nós temos o terapeuta e psicólogo Newton Matos aqui conosco hoje e vamos estar falando de assuntos relacionados à família. Então fique aqui conosco, fique aqui no Em Família. Nos acompanhe aqui no Em Família de hoje para você saber assuntos relacionados à sua família. E falando em família, você que tem que fazer as suas compras para sua casa, comprar em maior quantidade ou em menor quantidade, você pode ir no Tino Atacado e Varejo. Café Cianorte, 500 gramas a R$ 7,65 a unidade. Sabonete Lux, 85 gramas a 98 centavos. Sardinha Coqueiro, a unidade R$ 2,45. Palmito Pupunha, 1,8 kg, a unidade R$ 12,99. Bombom Lacta, R$ 7,35 a unidade. Leite em pó Ninho, 400 gramas, a R$ 8,49 a unidade. Ou se preferir, leite em pó Ninho, 800 gramas, a R$ 19,99 a unidade. Arroz Leduan, tipo 1, 5 quilos, a R$ 9,45 a unidade. Linguiça calabresa, o pacote R$ 28,71 e o quilo sai a R$ 9,45. Venha você aproveitar as ofertas do Tino Atacado e Varejo. Um abraço aí o pessoal do Tino Atacado e Varejo. E quero falar com você também que está a fim de comprar roupas novas, de se produzir, ficar mais bonita, deixar a sua família mais bem vestida. Então vá aqui na Rosa Mística, onde você encontra roupas lindíssimas para toda a sua família, tamanhos certos para sua família. Então vá aqui na Rosa Mística, fica na Avenida Goiás 834. E agora nós vamos bater um papo com o Newton Matos, psicólogo e terapeuta. E agora você vai ter o prazer de conhecer, você que não conhece, o Newton, psicólogo e terapeuta que está aqui conosco, não é isso? Seja bem-vindo aqui ao Em Família. Obrigado por estar com vocês. Realmente estamos aqui junto com vocês, né? Como você disse, a nossa formação, né? Psicólogo e terapeuta de casal e família, que é a área que nós trabalhamos aqui na cidade de Cianorte, né? E muitas famílias necessitam de terapia. Eu acho que todos nós necessitamos, em algum momento da vida, de alinhar, não é? De ter um alinhamento. Sim, eu penso assim, que a família em si, ela passa por diversas fases, né? Quando nós observamos, por exemplo, a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que a família é a base da sociedade. Então, se nós entendemos que a família é a base da sociedade, essa sociedade tem que entender que a família tem que ser ajustada em cada mudança, ou melhor, em cada ciclo de mudança que ela vai enfrentando. Porque quando você vê uma família, às vezes você não entende que é justamente as mudanças que esse sistema familiar vai passar que vai trazer todos os conflitos, né? Ou mesmo as dificuldades que eles enfrentam no seu dia a dia. Né? E uma das coisas que nós gostamos sempre de observar nas famílias é justamente isso. Porque se a família não se ajustar, ela não consegue sobreviver no seu dia a dia. Não é isso? Isso é verdade, né? E existe um desajuste muito grande entre as famílias nos dias de hoje. Eu creio que, assim, um pouco da essência foi perdida, né? As pessoas não sabem o contexto onde elas estão. Veja bem, quando se fala em família, nós temos que começar a pensar da seguinte forma.
o que é uma família, né? Então, se a gente começar a entender, bom, de acordo com o Código Civil, uma família começa somente com o casamento mesmo, não é isso? Com o Código Civil. Código Civil, né? Mas pela união, né? União entre um homem e uma mulher, que por livre vontade, né? Livre vontade, eles aceitam ficar juntos. Bom, só que nós temos que entender assim, o que mais o ser humano precisa? O ser humano gosta de ser acolhido, o ser humano gosta de ser amparado, o ser humano gosta de ser protegido. Essas são as três bases, né, fundamental. E quando você vê a escolha de um cônjuge, quando a pessoa escolhe uma pessoa para ficar, praticamente inconscientemente, vamos pensar por esse ponto, a pessoa vai buscar isso. Aí você vai perceber que por mais que uma pessoa se interesse por uma pessoa visando a parte física, tá? Mas essas três características fundamentais, quando faltam, a parte física praticamente é neutralizada. E é por isso que muitas vezes que as famílias sofrem um pouco, né? Porque quando você olha, por exemplo, o início de um relacionamento, então você percebe que duas pessoas se conhecem, né? Nós chamamos isso de a sedução, a atração em si. Primeiro momento, aquele primeiro momento, gostei do que vi. E começa aí um sistema, né? Nós temos um sistema de namoro, onde vai se começar algo novo, né? E antigamente o pessoal tinha o costume de pedir namoro, né? Hoje o pessoal fica, passa não sei quanto tempo depois passa meses, aí estou pensando, esses dias eu vi isso, estou pensando se eu vou namorar com ela. Eu falei, mas como? Você já está junto, né? A dificuldade maior que eu encontro é que nesse momento ele não entendeu que ele já está namorando, né? Já está namorando, né? E tem aqueles mais afobados que colocam uma aliança desse tamanho que para mim pertence. É, né? Minha. Minha, né? Mas em cima disso o que acontece? Veja bem, há uma mudança, entendeu? Mesmo que comece com essa parte edificante, quando se estabelece mesmo que querem começar a namorar, uma coisa mais profunda, né? Que o pessoal, nós entendemos, há uma mudança de sistema. Há uma mudança de responsabilidade, porque se o ficar é um ato sem responsabilidade, quando você começa a namorar, você pertence. Né? Sim, você pertence a alguém, né? Por isso que se coloca aquela aliança bonita de prata, as coisas mais, né? Mas justamente nesse namoro já tem suas regras e normas que vão levando, né? Vão pensar assim, vão se estabelecendo seus limites, vão se conhecendo e vão se construindo. Bom, passado um bom tempo, o que acontece? Vai partir para o noivado, né? O noivado já muda um pouco, porque o noivado é justamente a preocupação da preparação para o casamento em si, para viver isso. Então, no noivado, a preocupação é, temos que comprar casa, temos que alugar casa, comprar móveis, né? Fazer tudo isso. Bom, em cima disso, o casal também depois vai para o casamento. Depois que casa, no de mel, começa o casamento. Aí é outra história, não é? Quando acontece isso aí. Então, gente, as famílias andam um pouco diferenciadas, mudadas no dia a dia. Isso depende muito da sociedade mesmo, né? Então, veja, quando se fala em sociedade, a coisa muda um pouco, né? Porque, veja bem, cada casal, vamos supor, cada cônjuge vem de uma cultura diferente. Sim. Né? Por mais que, vamos supor, mesmo morando em Cianorte. Mas, por exemplo, tem cônjuge, por exemplo, que a sua descendência é nordestina, outro do Rio Grande do Sul, outros são de fora do país. Então, essa função sistêmica, né, da família em si, ela é baseada em regras e normas também construída culturalmente. Então, o que acontece? Quando duas pessoas se unem, então nós temos que entender que duas bagagens culturais estão ali. Então, o que você vai perceber? Quando surge um problema, tá? Aí começa mesmo o casamento. Porque quando surge um problema, a responsabilidade desse problema é do casal. Né? Então, como esse casal organiza esse sistema para resolver um problema? É interessante que é comum as pessoas dizerem o seguinte, não, o casal tem um problema. Não, o casal nunca vai ter problema. O casal enfrenta um problema. Enfrenta, né? Enfrenta. Vai ser problema financeiro, vai ser, por exemplo, o nascimento de um filho desde a sua fase de infância, adolescência, adulta, casamento, seja a doença de algum dos cônjuges, enfim, o problema é problema. Agora, o casal, ele deve se preparar para enfrentar o problema. E é aí que nasce todo o nosso problema. É aí. Por quê? Porque os casais de hoje, eles não estão preparados, praticamente, nem todos, uma boa parte sim, para enfrentar um problema junto. Por exemplo, qual que é o casal, né, que quando está o marido, por exemplo, o marido,
ele tem um problema financeiro, ele tem o costume de dizer o seguinte: não, o problema é meu, não é da minha esposa, não, o problema é nosso. É nosso, né? A partir do momento que casou, entrou nessa fase do noivado que nós falamos antes, entrou no casamento, o problema é dos dois, né? Não existe essa individualidade, né? Porque vamos pensar o seguinte: caso aconteça qualquer coisa, o CPF da esposa vai junto. Tá junto. Tá junto, então não tem como escapar, não é isso? A esposa tá com problema de enfermidade, então nós estamos. A esposa ficou grávida, nós estamos grávidos. Porque quando o casal ele se ajusta, ele enfrenta qualquer problema. Qual é a minha dificuldade hoje com relação aos casais? Veja, nós vivemos numa sociedade, parece que não, né? Está mudando um pouco, totalmente patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É justamente isso: o homem manda, a mulher obedece. É isso, o homem manda, obedece. Bom, na Constituição de 1988 isso mudou. Ela deu direitos iguais praticamente em cima disso. Então vamos pensar da seguinte forma: então a responsabilidade de manter a família é tanto do homem como da mulher. Porém nós temos que entender assim: bom, existe a função, função marido, função mulher. Sim. Até aí não tem problema. Agora, quais os papéis que essas duas funções determinam? Por exemplo, o nosso filho brigou na escola, tá? Quem é responsável por ir? É a mãe. Não, tem muitos casais que eu conheço que não é a mãe, é o pai. É o pai que vai. É o pai que vai. E nem por isso deixa de ser, por exemplo, diferente em si. Eu acho muito bonito um exemplo que uma vez eu vi de uma situação da seguinte forma: houve um problema, acho que foi a mãe foi, pegou a situação, trouxe junto com o pai, sentaram os dois juntos, partilharam uma solução para corrigir o filho. O que aconteceu? Eles dois depois sentaram com o filho, e os dois falaram: olha, nós entendemos que você fez isso e nós vamos decretar isso. Então, quer dizer, uma família dessa, como a gente entende, é uma família unida. Sim. Isso quer dizer que quando o casal, tanto o homem, né, no caso, e a mulher, dentro de um relacionamento conjugal, eles conseguem fazer essa estabilidade, certo? Eles conseguem morrer, né? Eu costumo dizer, quando eu vou num casamento, o pessoal vai em festa, né? E eu vou em um velório e uma festa. É sério. Porque assim, o velório é porque está morrendo dois. E a festa é porque está nascendo um. Não é isso? Então, quando você pega por esse ângulo, quer dizer, é uma só carne, uma só vida, né? E tudo aquilo que acontecer com um vai afetar o outro. Por isso é importante o casal eles manterem esse equilíbrio, porque nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, o desafio de ficar casado hoje é muito grande. Por isso o casal que eles conseguem, vamos pensar juntos, vão sobreviver nessa época de hoje. É uma época muito diferenciada, né? Meio conturbada até. Mas nós vamos dar uma pausa agora, nós vamos aos apoios e já nós continuamos aqui com o Nilton falando a respeito aí de família, casamento. Retornamos aqui no Em Família. Eu quero te fazer uma convocação. Você que tem alguma dúvida relacionada à família, à terapia, você vai poder estar nos mandando suas perguntas que nós vamos responder aqui com o psicólogo Nilton Matos nos próximos programas aí. Então, se você tem alguma dúvida, tem a nossa terapia aqui na televisão, não é? Isso. E quero continuar nesse tema da família, falando sobre os casais. Quando um casal se casa, eles vão viver a sua vida, mas eles têm que esquecer pai, mãe, todos os costumes, né? E passar a viver o momento deles ali. Bom, primeira coisa que nós temos que começar a pensar é assim: veja, o casal tem um longo período à frente, né? E os pais, nesse exato momento, quando os filhos casam, eles vão viver essa parte do ninho vazio, vão ter que também se reestruturar tudo isso. Então vamos pensar o seguinte: se a família está passando, a nova família, né, está passando uma situação difícil e eles não conseguem resolver, tá? Eles podem, os dois, veja, os dois, quando eu falo os dois, vamos conversar então com o meu pai, a moça vai dizer, a esposa vai dizer, tá bom, então os dois sentam e conversam com a família da moça. Sim. Pode acontecer isso? Pode, mas não deu certo, ok. Então vamos conversar então com a minha família. Então, os dois, sempre os dois. Sempre os dois juntos. Sempre os dois juntos. Para ouvir conselhos, isso, no caso, mas aí né? que está o negócio. Veja bem, eles vão colher informações. Isso. Eles ainda não vão tomar uma decisão.
A decisão eles vão tomar, sabe onde? Lá na casa deles, quando eles sentarem, tá? E aí eles vão entender o que é melhor para eles. Porque eles que estão vivendo a vida deles sabem o que é melhor, com certeza. Porque assim, veja bem, no momento que você passa um problema, o que acontece? Esse problema te desequilibra você totalmente. Sim. Então, se uma pessoa chegar com a solução para você, o que você vai fazer? Automaticamente, você vai querer abraçar aquele problema. Ou melhor, aquela solução, né? Mas, às vezes, aquela solução vai agradar, talvez, o marido. E, veja bem, então os dois agora colheram, né, as informações. Tanto ela pegou, eles dois foram pegar a informação dos pais dela, e ele também pegou a informação dos pais dele, né? Mas chegou um determinado momento que as duas informações colhidas, eles não conseguem resolver ainda. Então, os dois, eles mesmos vão procurar outras pessoas. E aí, Márcia, tem uma coisa interessante que fala sobre padrinho. Padrinhos. Sabe? Nossa, eu acho muito bonito o pessoal escolher padrinhos. Às vezes vão num lugar, tem 30 padrinhos de um lado, 30 do outro, né? Verdade. Só que se o padrinho soubesse o que é ser padrinho, ele pensava... A responsabilidade, porque não é só aquele ato ali, me arrumar toda bonita e ir lá e fazer presença ali. Não é isso, não né? É isso. O padrinho, ele é aquela pessoa que é casado. Geralmente, o que eu aconselho as pessoas quando vão casar, que ele pegue padrinho que tenha no mínimo de 15 a 20 anos de casamento. Tem experiência nisso. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que esse casal vai ter que procurar outro conselho. E quem melhor do que aquela pessoa que eles nomearam para participar naquela festa deles, nesse caso, e naquele momento de dúvida também. Veja, mas mesmo assim, tudo isso é informação. Porque no final de tudo, é o casal, é os dois que devem resolver. Sabe? É os dois que devem resolver o que eles querem fazer. Por quê? Porque quando os dois tomam decisão, se der qualquer problema, qualquer erro, os dois erraram. Entende como funciona? E aí o que acontece? Os dois erraram, um vai olhar para a cara do outro e vai dizer assim, nossa, erramos. Vamos começar de novo? Vamos. Começa tudo de novo. E sem acusação, não é? E sem acusação, porque, vamos falar o que é sério, quando os dois tomam a decisão juntos, não existe culpado, existe duas pessoas enfrentando um problema. E mesmo enfrentando um problema, o que acontece? Vai dar algum tipo de insatisfação. Não é isso que acontece? Isso. Então, o que vai acontecer a partir desse momento? Deu errado, não deu problema, vamos começar de novo. É muito melhor. Agora, uma das coisas que eu não aconselho, tem muitas pessoas que falam sobre isso, é assim, o marido ou a mulher fazer qualquer ato dentro do relacionamento conjugal, tá? Sem o conhecimento do outro. Fazer escondido. Qualquer. Vamos pensar o seguinte, existem muitas pessoas que, vamos supor, o homem começa a comprar alguma coisa, tá? Nossa, ele começa a comprar alguma coisa e não conversa com a mulher. Eu comprei uma data lá no Jardim Atlântico, mas a minha mulher não está sabendo. Isso entendeu? dá uma dor no coração. Com certeza, porque às vezes a mulher junto com ele poderiam já comprar outra coisa. Sim, informação, conversar, né, os dois. Sim. Porque dentro de um relacionamento conjugal, existe uma coisa que eu falei agora há pouco, que são os papéis. Às vezes, Márcia, eu conheço mulheres que são extremamente negociantes. Tem mulheres que têm um tato para negócio, um dom mesmo, não é isso? O homem não tem. Entendeu? Às vezes um homem ele consegue, vamos pensar o seguinte, ser um bom administrador, mas ele não consegue ser um líder no sentido de fazer ou se mover. Entendeu? Então, quando você começa a aproveitar isso dentro do relacionamento conjugal, você cria um sistema familiar que enfrenta problemas. Porque todo problema, quando ele vem para destruir a família. É a família. Isso, mas por outro lado também, essa destruição, ela vamos pensar assim, o problema desafia a família, tá? E com isso nós vamos perceber da seguinte forma, a família tem dois caminhos a seguir. Existem famílias, por exemplo, que ela só quer resolver o problema. Sim. Tá? Nós chamamos isso de retroalimentação negativa. Retroalimentação negativa. Isso, significa assim, o problema foi resolvido, está todo mundo tranquilo, mas o sistema não mudou. Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, quando vir de novo esse problema, o que vai acontecer? Vai atacar de novo e eles não vão conseguir enfrentar com facilidade. Agora, quando nós observamos que a família pega agora, tá, um problema, e esse problema faz com que a família tome posicionamento de mudança geral... Porque às vezes, né, o problema vem para essa mudança mesmo, não é? Essa mudança geral. Aí o que acontece? Aí é a retroalimentação positiva. Porque aí o que acontece? A família cresceu. O casal cresceu com aquele problema e é interessante, esse trabalhar em equipe da mulher com o homem nesse caso, né? E mais para frente, o que eles vão fazer? Eles vão trazer os filhos.
juntos também para partilhar nesse mesmo trabalho. Sistema. Tá. Então o que vai acontecer? Essa família sempre vai estar enfrentando problema e cada problema ela vai aproveitar para crescer. Vai trazer crescimento, né? Porque os problemas, eu vejo assim, eles não podem fazer com que você paralise. Não pode. Você tem que pegar o problema como uma experiência na sua vida para que haja crescimento. Sim. Aí vão vir outros, mas em outra etapa, outra forma, sim, não é? Sim. Aí nós temos que tomar um cuidado, porque é o seguinte, veja bem, tem muitas pessoas que confundem as coisas. Porque é assim, às vezes nós temos um marido que ele é totalmente emocional. Sim, é. E às vezes nós temos uma mulher que é racional. Às vezes nós temos uma mulher que é muito emocional e um homem racional. Sim. Aí começa assim, por exemplo, o emocional é comum olhar para a cara do racional e falar, nossa, mas parece que você não está ligando. E geralmente os opostos se atraem, né? Se atrai, isso é normal, se né? Identifica tem uma explicação para isso, mas vou deixar para outro dia, né? Tem. Tá. Então o que vai acontecer? O emocional fala, nossa, parece que você não está sentindo nada. Engano. Parado. O racional está sentindo a mesma coisa, entendeu? Aí o racional fala, nossa, mas isso que você está fazendo aí, nossa, mas precisa de um escândalo desse? Já percebeu isso? Então, eu estou dando risada que eu me identifiquei aqui em alguma situação. Então, cada um, por exemplo, cada um reage ao problema segundo o seu perfil emocional, então não tem como. Agora, o gostoso é quando os dois equilibram esse perfil emocional, tá? E com sabedoria e inteligência enfrentam o problema, tá? E esse problema, ele vai ser resolvido, ele vai dissolver, tenho certeza disso, e o impacto da solução desse problema na vida dos filhos vai ser menor. Não, vai ser muito maior, porque os filhos é maior, sabe por quê? Porque os filhos vão se sentir seguros. Sim. Porque eles estão vendo o quê? Quando chega o problema, porque essa é a função dos pais. Resolve o quê? Proteja, né? A família em si, entendeu? Então, quando os filhos veem esse tipo de coisa, o que os filhos estão aprendendo? No futuro vão fazer a mesma coisa. Agir a mesma coisa. Da mesma forma, né? Sim, ter ação. Por isso que a família é um espaço de relacionamento onde ambos, tanto o homem e a mulher e os filhos, crescem. E quando eles crescem no seu desenvolvimento emocional, racional, conseguem aprender a equilibrar isso, o que vai acontecer? Automaticamente, esse casal, essa família vai sobreviver em meio a tantos problemas que vêm tentar avassalar eles, assim vai. Destruir, né? Destruí-los. Vão ser mais fortalecidos. Então, com certeza. Famílias estão se identificando aí, é fácil a gente se identificar, né? Porque um é emocional, outro é racional. Quem é você? Emocional ou racional? Nós voltamos já já, nós vamos aos apoios e já já voltamos. Já inaugurou um novo jeito de comprar em Cianorte e região. Tino Atacado e Varejo. Você não precisa mais ir para cidades vizinhas. Cianorte agora tem. Aqui você encontra tudo para o seu negócio e para a sua casa. Compra em caixa ou em unidade. Você escolhe. Venha conhecer Tino Atacado e Varejo. O primeiro atacado de Cianorte. Na Avenida Paraná, 488. Praça Raposo Tavares. Estamos esperando por vocês. Vem! Retornamos ao Em Família. Hoje o nosso entrevistado é o terapeuta e psicólogo Newton Matos. E agora eu quero saber, Newton, a respeito do triângulo. Existe um triângulo, às vezes tem famílias que têm um triângulo. Tem. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Seria? Quando chega o problema e o casal ele não consegue desenvolver um relacionamento aberto, então vamos pensar o seguinte. Bom, a esposa, ela gostaria que o esposo fosse de um jeito. Sim, E, infelizmente, o esposo não atende a essa expectativa da esposa. Então começa a haver um conflito entre esse relacionamento. O diálogo morre. Acaba o diálogo. Porque são 3 fases, vamos pensar assim, para tentar mudar as coisas. Em algum momento do casamento, eles vão, por exemplo, o problema chegou, esse ponto, ela espera alguma coisa dele e ele espera um negócio de alguma coisa dela. E dá tudo ao contrário, tudo ao contrário. Geralmente? Isso. Então a primeira coisa que você vai perceber, eles começam o quê? Ataque e contra-ataque. Ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque. Tá. Até que um cansa. E desiste, fala, deixa pra lá. Só que esse que desistiu, ele achou alguma válvula de escape ou um triângulo
Tá? Seja com o filho, seja com a mãe, seja com alguém, ele está conversando sobre o assunto. É uma válvula de escape, seria dele. Isso. Só que ele está quieto, só que um começa a atacar e esse começa a fugir. Nós chamamos isso de ataque perseguido, né? Um ataca, persegue, outro persegue, né? Quer dizer, um persegue e ele vai saindo, né? Bom, e no final de tudo, aquele que está atacando desiste também. Aí a coisa complica. Aí esfria o casamento. Aí eu chamo isso de afastamento mútuo. Eu entendo assim que nesse estágio de afastamento mútuo, a busca de um triângulo emocional é muito forte. Então tem pessoas, por exemplo, os homens. Tem homens que se realizam no futebol, vai buscar na pescaria, vai buscar em muita coisa. Amigos, né? E assim vai. Tem mulheres, por exemplo, aqui, desculpa, minhas irmãs cabeleireiras, minhas amigas cabeleireiras, alguma coisa a mais, mas busca num salão, busca em algum lugar, até mesmo um terapeuta, né? Mas busca, por quê? Porque aquilo está causando dor dentro da pessoa. Tem que falar, né? Isso, e a mulher tem que falar. Ela tem que falar. Só que dentro do relacionamento ela não consegue. Então, tanto um como o outro, por exemplo, para manter o relacionamento, né? Parar um pouco, parar essa tensão, eles buscam fora. Buscam talvez em grupos diferentes, né? Para conseguir ser acolhido, protegido e amparado, mas permanecer casados. Só que aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, como os dois já estão afetados, por exemplo, sem diálogo, então vamos ver o que vai acontecendo. Automaticamente já começa a afetar a área sexual. Eles vão se afastando cada vez mais. Eu digo sempre assim, afetou a área sexual, vai fazer isso aqui. Aí murcha o casamento, né? Aí geralmente nesse espaço de tempo, um dos cônjuges se incomoda. Nós vamos ficar juntos, então nós temos que procurar um terapeuta, por exemplo. Sim, tá. Só que quando muitos, nem todos, né, uma boa parte das pessoas que vai buscar um terapeuta, muitos não estão preocupados, por exemplo, em mudar aquele sistema que não está dando conta, tá? Mas eles estão preocupados em levar o terapeuta no triângulo para fazer o outro entender que, entendeu? Não é que eu quero mudança, eu quero que o outro mude. O outro mude. Então o terapeuta serve como triângulo. E se a gente não tomar cuidado, realmente, acaba participando sem perceber. E isso é muito ruim, né? Porque tem casais que eu creio assim, que os filhos, já têm filhos, começa a acontecer isso aí e o tempo vai passando, até que esses filhos se casam e saem de casa. Aí vem uma outra questão, né? Se esses dois vão permanecer casados, porque se eles não têm um relacionamento de diálogo, de convivência, pode haver uma separação. Olha, Márcia, aí eu chamo isso de ninho vazio, né? O ninho vazio é meio complicado, porque os dois voltam justamente ao seu estado anterior. Voltam a estaca zero, entre aspas, né? Por quê? Porque agora esse casal tem que preparar a sua estrutura familiar para receber os netos. E aí, se eles não estão preparados neles, na convivência dá problema. deles? Só para você ter uma ideia, eu não tenho assim em mão a pesquisa, né? Mas vamos pensar assim, muitos casais, quando chega no espaço de ninho vazio, há uma boa gama de casal que se separa. Outras, as mulheres, por exemplo, entram em estado de, vamos pensar assim, depressão, euforia, ansiedade, né? E o homem em si tenta buscar também um outro, tipo assim, permanece pouco com a esposa. Evita. Evita. Me causa problema, eu evito. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, se você quiser saber se você está nesse pique, é fácil. Vai pra praia sozinho com a sua esposa. Só os dois? Só os dois. Oh, coisa boa. Sozinho, só os dois. Isso é bom. Entendeu? Se você conseguir passar 7 dias com a sua esposa na praia sozinho, só os dois, sem ninguém, você pode ficar tranquilo, seu casamento tá alicerçado, dá para aguentar, né? E durante a semana também do mesmo modo, né? Se você, por exemplo, gosta de sair acompanhado, nada contra, por favor, nada disso. Mas um dia, fala assim, hoje nós vamos almoçar sozinho em tal lugar. Sozinho é chato. Essa palavra chata é complicada. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu creio assim, o casal tem que ter prazer em estar junto, em conversar, trocar ideias, né? Vamos sair os dois juntos, porque é uma etapa gostosa. Sim, com certeza. Eu falo disso porque eu tô vivendo isso e eu tô amando, é bom, viu? Porque agora o casal volta. Veja bem, o que eu acho interessante na estada do ninho vazio é o seguinte: o casal já criou seus filhos, né? E agora é o momento do casal, entendeu? Eu acho assim que é o momento dos dois começarem uma estrutura deles próprios, entendeu? Mesmo que os netos venham depois, né? Mas esse processo, antes da chegada dos netos, é muito importante porque o casal cria um vínculo. Mais forte, fica mais fortalecido. Agora você imagine que coisa gostosa seus netos chegarem na sua casa e ver, por exemplo, o vô dando um beijo na avó. Ou o vô conversando com a avó, o vô não discutindo com a avó.
Veja, automaticamente essas crianças, quando tiver no sistema familiar dele, e os pais não reproduzirem aquilo que os avós estão fazendo, o que vai acontecer? Eles vão cobrar os pais. O vovô e a vovó não fazem isso. Não faz isso, né? Então é interessante esse mostrar o outro lado, né? Porque o vô e a avó agora parte de um pressuposto que ele é aquela pessoa que vai acolher os netos para passar, vamos pensar, o seu conhecimento. Sim. Né? Entendendo e respeitando isso, a sabedoria. Porque às vezes os filhos não querem, né? Mas os netos perguntam, os netos gostam de muita coisa, né? Assistir televisão junto, como diz a minha neta, né? Comer pão de queijo junto, conversar junto. Muito bom demais, Joana. É bom, família é tudo de bom, não é? É gostoso. De coração mesmo. E olha aí, você que tem a sua família, valorize sua família. A família, eu creio, é o bem mais precioso que a gente tem aqui na Terra. Porque quando a gente tem uma família estabilizada, não que não passa problema, os problemas enfrenta-se, né? Enfrenta de frente, gente. E quando a gente enfrenta um problema e passou, se sente mais fortalecido. Com certeza, né? Eu gosto muito do fator bíblico com relação à família, né? Sim. Porque uma das coisas interessantes é que quando Deus criou o mundo, ele deixou bem claro, né? Que não é bom que o homem esteja só. Não. E uma coisa interessante que eu vejo nesse texto, quando eu estudo nesses textos bíblicos, eu vejo a simplicidade de Adão e Eva no paraíso. Isso me mexe muito, me faz perguntar muita coisa. E o que eu encontrei em cima disso, né? O relacionamento, tá, de Adão e Eva com Deus, interessante isso, fez com que esses dois conseguissem viver justamente como uma harmonia no paraíso. Sim. Isso me deixa muito feliz quando eu vejo essa situação. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, que quanto mais um casal se relaciona com Deus, tá, automaticamente essa harmonia de Deus vai fazer parte desse casamento. Porque, Márcia, por mais que no passado o casamento, como muitas pessoas, quando você estuda a história do relacionamento conjugal bem lá atrás, por mais que foi algo, vamos pensar assim, comercial, os reis casavam para fazer aliança com outros povos, algumas coisas mais, mas o casamento não perdeu a sua essência. Não. Certo? Veja bem, o relacionamento conjugal não perdeu a sua essência, porque essa visão de estar juntos é muito importante. Tá? Então, essa visão de estar juntos, se sentir protegido, acolhido, sabe? Vamos pensar, amparado em si, ela tem condições de ser quando essa pessoa ele coloca Deus no centro desse casamento. É porque é o cordão de três dobras. Três dobras. Não se rompe. Não se rompe, né? Não se rompe. E aí que eu costumo dizer, mesmo como terapeuta, né, alguns casais, né, nem todos, né, gostam de conversar sobre isso, mas tem alguns casais que gostam de conversar sobre esse tema no seu relacionamento conjugal, né? Eu atendo muitos casais que são pessoas assim de extremos religiosos, pessoas assim que são de igrejas mesmo, né? Tanto católicos como evangélicos. E uma das coisas que eu acho interessante nesses casais, que quando eles voltam à essência, que é Cristo Jesus, o casamento dele, Márcia, como é bom. Você uma vê, transformação. Muda. Porque eles começam a viver a sua religião. Porque a maior dificuldade que eu vejo hoje é que quando você observa a pessoa, muitas vezes a pessoa quer levar o título de uma denominação. Mas isso para mim, nesse momento, não vai estar, não. Agora, o que é importante é se entender, se eles conseguem entender no seu relacionamento conjugal o papel de Jesus Cristo. Se eles conseguem entender isso, o que vai acontecer? O casamento deles é outro. Com certeza. E se as pessoas colocassem Cristo no seu casamento, com certeza seria isso. Sim. Mesmo que o Nilton falou. É outra história, gente. Os problemas se resolvem mais fáceis, né? Não que não tenha, tem todos, situações, todos. Mas você tem uma base fortalecida. Sim. Que é Ele, né? É o nosso Deus que fortalece a gente. Então, é isso aí mesmo, né? Precisa. Sabe por quê, Márcia? Veja bem, pensa comigo o seguinte, uma coisa interessante que eu acho, assim, uma coisa peculiar. Quando uma família, pensa comigo assim, você tem um filho, tá? E você vai num médico ou alguma coisa, e esse médico constata uma enfermidade nesse filho. Veja, eu entendo que a ciência... Eu entendo isso, que eu sou da ciência, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu não tenho como fugir disso, eu entendo o que significa isso. A ciência vai fazer tudo o que for possível, e eu entendo o papel da ciência nesse ponto. Mas chega um determinado momento que a ciência fala, nós não sabemos mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Sim. É só um milagre. Só um milagre, né? Eu entendo que a fé do casal
Veja, a fé do casal, tanto do homem e da mulher, traz uma estabilidade, sabe, Márcia? Uma estabilidade, mas uma estabilidade mesmo. Porque, veja, não é baseado numa religião, um dogma, mas é baseado justamente em Cristo. Sim. Entendeu? Eu já vi muitos casais que enfrentaram situações como essa, outros que passaram situações financeiras, que aprenderam a arte, eu chamo de arte, de orar junto. Modifica, né? Modificar. A da pessoa. E isso fez com que eles conseguissem enfrentar o problema. Veja, eles não negaram a dificuldade, tá? Mas eles enfrentaram o problema com outra característica. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas, sabe? Então, quando eu atendo casais nessa linha, que tem a sua fé estabelecida, eu vejo uma maior facilidade. Veja, não que os outros também não tenham, tá? Só que os outros também há uma flexibilidade maior. Eu vejo vamos pensar assim, uma vontade de manter um relacionamento mesmo, né? E que faz com que esse casal haja diferente um com o outro. Não que os outros também não façam, né? Não. Mas a dificuldade que os outros têm de se adaptar, a se integralizar no casamento é um pouco mais difícil. É diferente, né? Sim. Porque falta esse vínculo, né? Tem que ter Cristo no meio para amolecer os corações. Então, faça isso na sua vida. Se você não colocou ele aí no meio da sua família, coloque. Vai fazer toda a diferença. Nós vamos aos apoios e nós já retornamos. Vida Store, um novo conceito de moda em Cianorte. Fica aqui na rua Piratininga, número 340. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp no 997736712. O que você acha? Como estão nossas famílias, as crianças, hoje em dia? Olha, Márcia, eu gosto muito de avaliar nossos dias, né? Olhando também a Revolução Industrial. Sim. Né? Porque vamos pensar da seguinte forma, quando você volta no período feudal, então os filhos estavam sempre em volta dos pais. E as atividades laborais, né, eram sempre muito bem elaboradas com eles ali. Então existia uma parte de, vamos pensar assim, de conversas, diálogos, né? E quando eles estavam cansados, todos estavam cansados, né? Sim. E eu fico preocupado hoje com o nosso dia, Márcia, porque eu tenho observado o seguinte, pensa comigo o seguinte, o dia a dia de um cianortense. Tá, vamos supor, a mãe acorda, suponhamos às 6 da manhã para deixar tudo pronto, porque ela tem que levar o filho na escola. O pai levanta esse horário também, eles fazem uma dinâmica e cada um vai trabalhar. Né? Isso. Alguns têm o privilégio de voltar a almoçar em casa, senão leva a marmita, não é isso? E os filhos? Os filhos, uns ficam na creche, outros vão para a escola, mas outras pessoas às vezes pegam, ou a mãe vai pegar para levar talvez em alguma atividade, num kumon, num judô, alguma atividade que a mãe, quando for 1 hora, tem que voltar a trabalhar. Então o que acontece? Quando a mãe volta e o pai volta para casa, eu fico preocupado com uma coisa, veja bem. Quando o marido é parceiro, os dois são parceiros, então eles organizam todas as tarefas para dar conta. Porque enquanto o pai está dando banho nos filhos, a mãe está preparando a janta, pegando toda a roupa suja, jogando uma máquina, faz tudo e graças a Deus faz as máquinas, né? Aí o que acontece? Quando a máquina termina de lavar a roupa, quer dizer, a mesa já está pronta, vamos pensar por esse ponto, né? Ela vai estender primeiramente a roupa, enquanto os filhos comem ali, depois eles comem ali junto, assistem um pouco ali alguma coisa, né? Uma televisão, alguns, outros não, né? E vão dormir. E essa é a rotina diária. Semanal, tá? né? Semanal. É uma rotina semanal. Agora eu quero que você veja o seguinte, eu falei só o trabalho. Agora, que estrutura emocional um pai e uma mãe vão ter no final de um dia, como hoje, um calor como hoje, cansados para sentar com o filho e conversar? E conversar. E aí fica uma lacuna. Lacuna. Então, o que os pais fazem para tentar deixar os filhos com atividades? Só o celular. Só o celular. Né? Fica mais Entendeu? fácil, porque daí o filho fica parado. Fica parado, assim. Pelo menos ele está quieto, o pai está vendo, né? Alguma coisa para animar nesse caso, né? E enquanto os pais vão fazendo as coisas para tentar descansar um pouco a cabeça. Entendeu? Mas, né, tem as consequências. Tem as consequências. Eu entendo que
Não sou contra o capitalismo, por favor, não venha falar sobre isso, não quero nem discutir sobre isso, mas eu entendo assim, mas o ato, tá? O ato de você comprar, de você ter, que é mais ou menos isso, interfere sim, Márcia. Então, quando eu estudei as famílias feudais, quando eu fui estudar a família feudal, eles também tinham tudo isso. Só que eles levantavam à mesma hora, dormiam no mesmo horário, todos comiam junto, uma boa parte deles, né? A mesa era muito importante. Sim, muito importante para eles. Só que tinha o seguinte, por exemplo, todos trabalhavam juntos e todos estavam cansados. Então iam dormir. Iam dormir. E nesse caso, não é o que acontece hoje. Não é. Né? Por isso que muitas vezes eu até acho bonito, solitário, que essa. Mas infelizmente, Márcia, é a realidade do Noroeste do Paraná e do Brasil inteiro. Né? Recentemente eu estava fazendo mestrado em São Paulo e chegava cedo, né? Porque saía daqui no domingo à noite e chegava em São Paulo no pico, né? Do metrô. Nossa, aquela correria. Né? E para mim foi muito bom, sabe? Que a gente que é praticamente é pesquisador, aquilo lotado de gente, mas cheio de gente mesmo, sabe? E o que você foi analisar as pessoas isso, ali. Né? E outra coisa interessante, que todo mundo com o celular na mão, a maioria deles, né? Com um fone de ouvido, e o pessoal de vez em quando entrando e vendendo as coisas, que não pode também, o pessoal fazia. Umas 2, 3 pessoas conversando, né? Mas bem poucos. Poucos, tá? perdeu-se isso, né? Isso de manhã cedo, tá? Aí teve uma vez que eu consegui perdi um horário e peguei o horário de pico de saída. E eu percebi que aí o pessoal sai mais irritado ainda. Porque tá cansado, sim, né? Sim, então, quer chegar em casa. Cansado. Agora, eu não cheguei a perguntar, depois, durante a semana, eu estava vendo a matéria de uma pessoa que ela pega o metrô, por exemplo, 3h30 da manhã, chega no trabalho por volta de 8h30 da manhã, onde ela vai chegar. Agora você imagina, ela sai no mesmo horário, à tarde, que hora que vai chegar em casa? Que espaço de tempo essa pessoa tem para a família? Nenhum. Não tem espaço, né? Porque passa a maior parte do tempo fora e perde. Sim. Então, uma das coisas que eu tenho percebido é o seguinte, então nós temos que entender, Márcia, que tipo de família nós vamos ter daqui a 10 anos. Então, que tipo de família nós vamos ter daqui a 10 anos? Se é que vai existir família no ritmo que vai indo, não é? Tá assim, se desfacelando. Algumas existem, né? Vão existir, se mantém. Mas assim, tá perdendo muito a referência da família, não é? Sim. E aí eu volto àquilo que eu disse no início. Lembra que eu te falei sobre a Constituição brasileira? Tudo isso. Eu te falei tudo isso para chegar no finalzinho e te mostrar um negócio para você na Constituição brasileira. Veja bem, se a família é a base da sociedade, me responda para mim. Durante todo o seu programa eu fiz tudo isso para chegar aqui. Agora, o finalzinho, né? Veja bem, se a família é a base da sociedade, e essa família está totalmente, não digo desestruturada, que eu não posso usar esse termo, né? Eu entendo que essa família, ela não tem assim, nem todos, né? Mas uma boa parte dessas famílias que é a base da sociedade, ela não tem estrutura emocional, racional para enfrentar problemas. Isso quer dizer, que caos nós vamos ter daqui a 10 anos? Eu consigo entender que vai ter muito álcool, muito problema de alcoolismo e muito problema de drogas. Que já é grande hoje em dia. Sim, porque as pessoas querem fugir das suas realidades. E isso também ocasiona, eu creio, muitos problemas emocionais. Pessoas doentes emocionalmente. Sim, com certeza. Porque o que vai acontecer? Como o sistema não está preparado para enfrentar, é comum a pessoa falar assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Isso é o que todo mundo quer, só ser feliz, né? Agora, se abala, por exemplo, o alicerce da sociedade brasileira, isso quer dizer que o Brasil está em rota de colisão. Tá. Precisa haver uma mudança na família. Na família. Por isso que a preocupação, eu penso hoje, né? Eu penso nesse meu ponto, não somente como terapeuta, né? Mas também sou cristão. Eu penso muito na família, porque o que acontece? Se a família é a base da sociedade, que tipo de sociedade nós vamos ter daqui a 10 anos? E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Eu fico pensando uma sociedade totalmente sem afeto nenhum. Não, porque não tem assim, as pessoas não conseguem hoje ter um diálogo, porque os amigos são virtuais, não é? Sim, tudo virtual, tudo WhatsApp. Então vai haver um esfriamento muito grande. Eu conversando uma vez com uma amiga minha, né, falando pra mim que ela brigou com o namorado, né? Falou, nossa, vocês sentaram e como é que foi o diálogo? Discutiram, né? Discutiram, né? Que ela estava muito nervosa. Não, Milton, olha só o que ele falou pra mim. Eu falei, mas escuta, você tá brigando, você tá discutindo uma relação através do WhatsApp. É o único jeito que tem. Eu falei, meu Deus do céu, o WhatsApp? E o mais interessante, eu achava interessante que ela ia escrevendo, né? E ele ia respondendo, né? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, mas escuta, mas, né?
Vocês vão conversar com ela? Não, só daqui 2, 3 dias que a gente vai conversar sobre o assunto. Poxa vida, gente. Agora você imagina bem se esses dois, tá, estão namorando, segundo eles estão namorando, eles formam uma família, mano. E aí, vamos brigar por WhatsApp, olha, passar informação? Pode ser, café tá pronto, WhatsApp, né? É, o café tá pronto. Ó, tem que pagar a de luz, WhatsApp, tá complicado. E não é assim que funciona, não, né? Não é. Qual o conselho que você deixa aqui para as nossas famílias? Bom, uma das coisas que eu gosto de preparar a família para enfrentar as dificuldades em si. Uhum. Se você construir uma família, fique com ela. Tem algumas pessoas que pensam que pode ser feliz ao lado de outras pessoas. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas o conselho que eu te dou é o seguinte: sempre vocês vão estar enfrentando problemas. A diferença é quando vocês ajustam a família de vocês, a família ajustada, a enfrentar problema. E esse é o trabalho que a gente faz ali na Clínica Espaço Casal, né? Que nós trabalhamos ali no Espaço Casal. Ajustar mesmo, né? Uhum. Ajustar. Inclusive, nós temos aí para o próximo ano, nós temos um projeto já em cima disso, né, para ajudar. É justamente nisso, mentoreamento de casal. Isso. Uhum. Mas nós vamos trabalhar com esse casal 1 ano antes de se casar. Ah, vai ser um pré. 1 ano é um pré, tá? Então nós vamos trabalhar 1 ano antes com eles, né, do casamento, e 2 anos depois. Para prepará-lo mesmo para a família. E aqueles, por exemplo, que estão casados, aí não importa a época, né, nós vamos fazer uma triagem. Porque eu gosto de perguntar sempre os casais o seguinte: como é que você quer estar daqui a 10 anos? É, a visão futura, isso, né? E quando eu fui fazer um dia acho que ele vai até rir quando ele escutar essa reportagem que ele assiste o programa, né? Uma vez conversando com um casal sobre isso, eu falei assim: daqui a 10 anos, como é que vocês dois querem estar? Você sabe que foi uma das respostas mais lindas que eu já vi na minha vida, foi? Sabe? Qual foi a resposta? Ele olhou para ela olhou para ele falou assim: olha, eu quero estar com você na frente de uma praia, nós dois juntos, sentado numa cadeira de sol, tomando água de coco, abraçadinho, olhando só o marzinho para ir para cá. Nossa, que coisa linda! Você gostou, né? Eu gostei. E posso dizer para você, esse casal enfrenta muitas dificuldades, mas enfrentam mesmo, passam por muitas dificuldades. Mas eu vejo sempre os dois juntos, sabe? Eles enfrentam, estão juntos, sabe? Isso é importante. De vez em quando eu encontro ele e falo assim: eu não esqueci da visão de vocês. Linda, né? Uma pessoa boa demais. Boa. Isso é muito bom, isso é família, né? Isso é família. Obrigada por você estar conosco aqui, trazendo tanto conhecimento para nós, para você que está em casa. Muito obrigada. Obrigado a você por abrir essa oportunidade para falar sobre família e casal, nesse caso. E que Deus possa abençoar, né, a vida de cada família de Cianorte, não só de Cianorte, mas de toda a região, né? Sim, com certeza. E quero falar para você que nós vamos estar aqui com o Newton toda semana, que ele vai estar trazendo algumas informações para a família. Combinado? Sim. Combinado. Então, acompanhe aqui o Em Família para você ficar muito bem informado. Nós já voltamos com você. Obrigada, Newton Matos, pela conversa que nós tivemos aqui hoje. Família é o bem mais precioso que nós temos, então nós temos que cuidar com muito carinho mesmo, se dedicar, amar, dar o nosso tempo, se envolver aí com a nossa família. Eu quero falar com você agora aqui lá da Vida Store. Lá na Vida Store você encontra aí, olha, roupas lindíssimas, todos os tipos e modelos para você ficar super elegante. Então, dê uma passadinha na Vida Store. Veja aí a Vida Store. Você sabia que aqui na Vida Store você encontra bolsas? Super promoção em toda a loja, coleção de verão com 10% a 50% de desconto. A Vida Store está com uma super promoção, um dia de beleza, e também você ganha um look. Para isso, basta você entrar na página no Facebook Vida Store, curtir, compartilhar e marcar 3 amigas e você já está concorrendo a ganhar este look e este dia de beleza.
Obrigada, Leandro, da Vida e História, toda a equipe aí que atendem a gente super bem. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência, você que está conosco aqui no Em Família, acompanhando aí essas entrevistas que a gente faz com pessoas, personalidades diferenciadas, assuntos diferentes para você ficar bem informado. Então, agradeço a você, desejo a você um ótimo descanso, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!